Olá, tudo bom, meus queridos? Como vão vocês? Como é que vai as coisas aí? Espero que vocês estejam todos bem, todos com saúde. Nós estamos aqui hoje para iniciar agora a nossa terceira semana de atividades do PET Volume 2. E nós temos bastante atividades na nossa disciplina de comunicação e linguagens, e nós iremos então fazer uma correção de forma que vocês consigam entender bem e nos encaminhar as atividades todas resolvidas, ok? Então, nós vamos iniciar agora. A maioria das nossas questões são questões de interpretação de texto. Começando agora por essa imagem, que é a capa do jornal Estado de Minas, nós temos aqui 3 frases bem destacadas. Olha, agora vai, uma exclamação, né? Em seguida nós temos agora vai, uma interrogação, uma pergunta. E por último nós temos fica para a próxima, uma afirmação. E aí aqui pede para que você responda no seu caderno. Novamente, para vocês relembrarem, nós temos as perguntas em preto e nossas respostas estão grifadas em vermelho, para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizá-las, ok? Então, nós vamos lá. Na letra A, nos pergunta por que o uso da frase exclamativa e da interrogativa na primeira página do jornal. Por que, então, que usaram aqui, ó, agora vai, e em seguida, agora vai? Bom, isso foi feito porque na frase exclamativa, o emissor da mensagem expressa emoção. Ele diz agora vai acontecer. E já na frase interrogativa, ele está expressando uma dúvida, uma pergunta, né? Ele quer deixar no ar se vai realmente acontecer. Então, ele está como aqui pedindo esclarecimento sobre algo. A letra B nos pergunta por quais as informações que justificam o ponto de exclamação. Aqui, ó, esse ponto, agora vai. Quais são as informações o que é que agora vai? O que é que vai acontecer? Aqui diz que é hora de pegar ingressos para a Copa. Então, essa frase e também a própria imagem aqui, olha, pessoas, tá vendo? Entrando em um local para retirada dos ingressos. Esse é o motivo do agora vai. As pessoas conseguiriam pegar os ingressos para os jogos da Copa. A letra C pergunta quais as informações que justificam o ponto de interrogação. Aqui, ó, no agora vai, nós vemos um canteiro de obras montado na BR-381. A pergunta é, será que agora essas obras saem? Será que elas seriam concluídas? Então, isso que justifica tanto a frase canteiro de obras montado na BR-381, bem como a imagem, justifica um ponto de interrogação. Na letra D, qual foi a intenção do jornal ao usar a frase exclamativa e interrogativa? O que o jornal queria? Bom, para relembrarmos, meninos, os pontos usados aqui é exclamação, serve para denotar uma emoção, para transmitir, manifestar uma emoção na fala da pessoa. Já o ponto de interrogação é usado para quando a pessoa tem a intenção de fazer uma pergunta, de gerar uma dúvida, de deixar aí uma conotação de dúvida no ar. Então, esses 2 pontos foram usados porque o jornal quis mostrar o que estava confirmado que iria acontecer de fato e quis levantar dúvidas, hipóteses sobre o que aconteceria ou não. No caso do que aconteceu de fato, foi a entrega dos ingressos da Copa, e o que poderia acontecer era a questão da obra da BR-381, ok? Vamos passar para a próxima questão. Leia essa tirinha aqui com atenção. É uma conversa de uma mãe com uma filha. Olha, a filha no primeiro quadrinho diz: de tempos em tempos é bom limpar o armário. A gente encontra cada coisa que é melhor esquecer e gente que é melhor esquecer também.
Você está limpando o armário? Minhas preces foram atendidas. Essa é a fala da mãe no segundo quadrinho. Daí a filha diz: na verdade, eu tinha começado, para depois descobrir que prefiro ele fechado. Aí a mãe: não me dê falsas esperanças assim. Olha a mãe lá chorando, se descabelando, porque a filha não arruma o armário, né? Acho que tem alguma mãe aí que se identifica, né? A letra A pergunta assim: reescreva a fala da mãe no segundo balão, eliminando o grifo, mas mantendo o espanto. Aqui, ó. O grifo no segundo quadrinho está na palavra você. Então, para reescrever, eliminando o grifo, mas mantém a emoção. Porque dá a entender que a mãe chega lá e fala assim, ó, você está limpando o armário? Ou seja, um espanto, porque a menina não é das que são adeptas à limpeza, né? Então, como que nós reescreveríamos? Algo mais ou menos assim, ó. Está limpando o armário? Minhas preces foram ouvidas? A letra B pergunta: que efeito de sentido causou o uso dos 3 pontos de exclamação no último quadrinho? Aqui, ó, os 3 pontos de exclamação estão na fala da mãe, ó. Não me dê falsas esperanças assim. O que quer dizer esses 3 pontos? Eles foram usados para transmitir a intensidade da fala da mãe, para demonstrar o tamanho da decepção quando a filha falou que, na verdade, não estava limpando e não ia manter o armário fechado, não ia limpar. Então, era para transmitir a intensidade. A número 2, agora, traz para a gente uma tirinha do Cebolinha com a sua mãe e pede para que nós criássemos diálogo entre os personagens dessa tirinha, usando o uso de grifos, explorando os grifos e os sinais de pontuação para dar sentido. Então, poderia ser algo assim, ó. Aqui no primeiro balão, a fala do Cebolinha, ó. Mãe! E aí, grifou mãe. Então, já utilizou o grifo aqui, ó. Mãe, eu vou lutar para acabar com a poluição. Olha aqui, um ponto de exclamação. Aí ela diz assim, claro, meu filho. Ela ainda poderia acrescentar algo como, por exemplo, fico muito feliz. Algo nesse sentido, fico muito feliz. E aí no terceiro balão a mãe leva o Cebolinha para o quarto dele e diz, que tal começar por aqui? Me perdoem, aqui eu errei, seria esse ponto. Que tal começar por aqui? E leva ele para acabar com a poluição do quarto, para arrumar o quarto. Mais uma vez, acho que tem mães aí que se identificam. Como é que está o quarto aí na quarentena, meninos? A número 3 é uma tirinha das galinhas filosóficas. E aí 2 galinhas olhando aqui uma revista, provavelmente, um jornal, né, uma mídia de circulação. E aí uma das galinhas diz assim, olha, era o sonho dela posar nua numa revista. E aí a gente para observar, é uma revista ou um jornal com uma receita de como é que você pode fazer aves, né? Ó, cozinha fácil, aves. Dicas para alguém que cozinha, como é que poderia fazer para ter belas receitas de aves. Aí nós temos a observação explicando que a tira foi publicada no jornal Estado de Minas e é de autoria do humorista Nani. Aqui está, ó, a assinatura dele. O título Galinhas Filosóficas se justifica pelo fato de a tira sempre trazer uma reflexão sobre determinado assunto comuns aos seres humanos. Certo? Então a pergunta A diz assim: o que provocou o humor na tira? É que a galinha realizou o sonho dela. Ela posou nua numa revista. Porém, quando ela já havia morrido, ela não era mais uma galinha, agora ela era uma refeição. A letra B reescreva a fala das galinhas, eliminando os 2 pontos. Aqui está os 2 pontos. Era o sonho dela, 2 pontos. Posar nua numa revista. Como é que nós poderíamos reescrever isso daqui, tirando os 2 pontos?
de uma forma simples. Era o sonho dela, posar nua numa revista. Então, não altera nada na frase, somente elimina os 2 pontos. A letra C pergunta se o que foi escrito aqui na letra B causou mudança de sentido no texto. Não causou nenhuma mudança de sentido, né? Nós conseguimos entender perfeitamente sem os 2 pontinhos. A número 2 agora pede para nós lermos o texto e responder essa questão que está aqui. Romeu e Dalila. Daí o Romeu pergunta para ela, que olhar é esse, Dalila? Aí ela fala, olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, de tédio, de solidão. E aí ele fala, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Que triste, né? E aí pergunta então, no terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam a ideia de quê? Aqui, ó. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Pode ser que ele estava se contentando com a resposta dela, porque ele não ficou comovido, isso não era um ar de surpresa, e também desinteresse, porque ele respondeu a Dalila, né? Então poderia ser algo como contentamento. Ele estava contente, ok, era melhor que fosse todos os sintomas que ela falou, de tristeza, mágoa, desilusão, apatia, do que fosse conjuntivite. A próxima, número 3, pergunta para a gente o seguinte, leia a tirinha abaixo. São 2 pintinhos conversando, né? E aí um fala pro outro, rock, rock, você curte rock, bicho? Aí ele fala, bem, eu curto mais um bom samba. Aí o que perguntou sobre o rock ficou, samba? Samba. Aí ele pergunta, o que é isso mesmo, hein? Então, no segundo quadrinho, quando ele usa aqui ó, um ponto de interrogação e 3 pontos finais que formam o sinal que nós chamamos de reticências, o que ele quis dizer? O que transmite? Qual é a ideia? Bom, a ideia é de reflexão e questionamento. Ele estava tentando entender o que é samba. Sabe quando a gente fala assim, ó, samba? Samba? Ele estava tentando entender. Então, ele estava refletindo e se questionando. Ok? Agora, a questão 4 traz para a gente um soneto. É o soneto 17 ou 17. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada e, estendendo meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos, sem destino, ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. Que os meus barquinhos lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. A pergunta é, na parte que ele falou, ao longo das sarjetas, na enxurrada, bem aqui, ó, a forma que ele soltava os barquinhos. Sem destino, ao longo das sarjetas, na enxurrada. Essas reticências aqui transmitem a ideia de continuidade, de que ele soltava na sarjeta, ele soltava na enxurrada, ele soltava onde desse para o barquinho dele ir. Então, ele poderia citar mais lugares em que ele soltava os barquinhos. É a letra A, continuidade. Ok, agora nós temos um texto do Porquinho da Índia. E aí diz assim, quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de cabeça me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Ele não gostava, queria era estar debaixo do fogão.
não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Ele, na verdade, né, um poema de Manuel Bandeira, ele quer dar a entender que ele era como que desprezado pelo porquinho da Índia, assim como ele era desprezado pelas namoradas. E aí pergunta o seguinte: o uso dos diminutivos dele em porquinho, em bichinho, limpinhos, ternurinhas, indica o quê? No caso dos cuidados que ele tinha com o porquinho. Afetividade, deboche, desconsideração ou insatisfação? Bom, indica afetividade, ele gostava do porquinho, né? Então, alternativa correta, letra A. A número 3 agora traz para gente aqui um texto sobre a chuva. E aí, nós não vamos ler esse texto porque ele é um pouco grande para não delongar tanto o nosso vídeo, assim como nós já havíamos feito nos demais vídeos. Então, eu peço que vocês, por gentileza, pausem o nosso vídeo, leiam o texto e voltem aqui para nós continuarmos nossa correção. Combinado? Então, vamos lá. Pode pausar aí, eu espero. Voltamos. Espero que tenham lido mesmo, viu? E aí, o que acontece? A pergunta é: todas as frases do texto começam com a chuva. Esse recurso é utilizado para que o autor usa a chuva no início de todas as frases do texto? Ele queria, na verdade, sugerir intensidade e continuidade da chuva, como se sempre estivesse chovendo, certo? Então, a alternativa correta, a letra D, sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. Vamos para o próximo? Oh, não tem próximo? Acabamos aqui. Achei que tinha mais uma questão. Então, tá certo, meninos. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Que vocês possam usar esse vídeo como um auxílio para resolver aí todas as questões desse PET de vocês agora. E nós mantemos contato pelo chat do Conexão Escola, mantemos contato pelo grupo da escola. Se precisarem, podem me chamar no privado. Eu estou totalmente à disposição de cada um de vocês, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.